Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E o devocional de hoje vai ter um tema bem instigante, né? O devocional de hoje tem o tema O Senhor os guiará. E, na verdade, esse tema é parte aqui de um versículo, né, do livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Exatamente o versículo 13 do capítulo 2 diz exatamente isso. O rei deles, o Senhor os guiará. O rei deles, o Senhor os guiará. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa quinta-feira. Vamos falar sobre não só sobre o reino de Deus, mas sobre o fato de que Deus ele conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. O reino de Deus tem os seus planos próprios, o reino de Deus tem as suas leis próprias, e nós, como membros desse reino, nós como moradores e como futuros moradores desse reino, temos que nos adaptar a essas leis, a essas ordenanças. O Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. Eu tenho falado sobre isso, eu falei sobre isso ontem, tenho falado nos dias anteriores. O Evangelho oferece respostas objetivas, respostas definitivas para as grandes questões do homem. E hoje nós vamos falar de algumas destas questões que às vezes fazem parte até do imaginário popular, do imaginário social, e que muitas vezes nós acabamos nos adaptando a esse imaginário popular, nos adaptando a essas respostas que o populacho oferece, mas que não são respostas que têm qualquer aderência à palavra de Deus, não tem qualquer significado ou qualquer relevância de acordo com a palavra de Deus. Bom, vamos falar de Miqueias aqui para a gente poder introduzir o assunto. Quando falamos do profeta Miqueias, né, parece que estamos falando de um ser muito estranho, né? Porque, primeiro, por causa do próprio nome, né? Acho que ninguém em sã consciência poderia chamar o filho de Miqueias, ainda que existam nomes bem criativos, né? Mas de fato Miqueias é de fato o nome de um personagem bíblico que a gente ouve falar muito pouco, que a gente conhece muito pouco, que a gente tem muito pouco contato. Contudo, o profeta Miqueias é um profeta importante para a nação de Israel. Miqueias, ele profetizou a partir do Reino do Sul, mas ele profetizou para toda a nação de Israel. Ele não focou em Judá, ele não focou na nação do Sul, como, por exemplo, Isaías, né? Isaías a gente vê que ele profetiza para a nação, mas o foco dele muitas vezes é Sião, é Jerusalém, é a nação do sul, é o reino do sul. Miqueias não. Miqueias ele faz uma profecia mais global. Miqueias escreve ali no mesmo período do próprio Isaías e do próprio Oséias. O cenário da nação era um cenário muito parecido com o cenário de Isaías, e o cenário também muito parecido com o cenário de Oséias, dois profetas que nós já falamos anteriormente. Então, não muda muito o cenário político, não muda muito o cenário espiritual, não muda muito o cenário econômico, enfim, o que nós encontramos em Miqueias, basicamente, é o que nós já vimos, tanto em Isaías como também Oséias. As questões, especialmente o julgamento de Deus, basicamente eram os mesmos, tanto em Isaías como em Miqueias. Só para lembrar, as três principais questões, é claro que não eram apenas essas, é claro que existiam outras questões. Por exemplo, existia uma questão de Deus relacionado ao sábado, né? Deus ele traz uma profecia muito severa com relação ao sábado, mas as principais questões nós podemos resumir em três aqui para a gente poder avançar. Primeiro, opressão por parte da aristocracia.
a aristocracia, a parte nobre, a parte rica da nação, eles oprimiam muito os pobres, né? Se você ler aí o versículo 2 do capítulo 2, fala assim: cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem, à sua família e aos seus herdeiros. Miqueias 2:2. O que acontecia? Quando a terra foi dividida lá em Josué, com uma ordem, com uma lei de Deus, esses territórios eles seriam bem divididos entre todos, de forma que todos da nação de Israel teriam uma parte na nação. Todos teriam um terreno na nação, todos teriam a sua parte no povo de Deus. Porém, com o tempo, algumas pessoas foram tomando proeminência financeira e essas pessoas elas foram adquirindo os terrenos ali dos seus compatriotas, algo que a lei de Deus ela não é só que não permitia, havia uma série de impedimentos para que isso acontecesse. Deus até permitia, mas havia uma série de barreiras para que uma pessoa, ou um grupo de pessoas não se tornasse muito poderosas. Isso já havia acontecido. Os aristocratas, os nobres, os ricos, eles estavam comprando os terrenos, as casas, as famílias, e isso era de fato um problema. Segundo, a corrupção do governo, né? O capítulo 3, que nós vamos ver amanhã, vai basicamente falar sobre isso. Um governo corrupto, juízes corruptos, um governo que era burocrata, que não funcionava e que de fato trazia muito desgosto para todo o povo. As pessoas não confiavam em seus governantes, nos reis, nos juízes e assim por diante. Então esse era o segundo problema. Terceiro problema é uma liderança espiritual que, para dizer o mínimo, era infiel, tá? Vamos usar a palavra infiel aqui, mas é para dizer o mínimo mesmo. Olha só para você ver o nível que essa liderança espiritual chegou. Versículo 6 do capítulo 2. Versículo 6 do capítulo 2. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. Quais coisas? A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Israel. É isso que está sendo falado. O profeta falando, né? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? Pergunta retórica, né? Para eles, não. As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos, diz o Senhor. Mais para frente, versículo 11, diz assim: se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentadas, ele será profeta do povo. Para resumir aqui, qual era o grande problema da liderança espiritual? É que eles não estavam alertando o povo para o perigo iminente. Havia um perigo que estava para acontecer, e a liderança ela não estava pregando sobre isso. A liderança estava dizendo, que isso, Deus não perdeu a paciência, Deus continua agindo, Deus não vai vir, não vai julgar o seu povo. Então, basicamente, esses eram os três problemas principais da nação de Israel. Primeiro, aristocracia opressora. Segundo, liderança política corrupta. E liderança espiritual, no mínimo, infiel à palavra de Deus. Agora, pergunta, será que existe relação com o que aconteceu naquele tempo, com o que está acontecendo com o nosso mundo hoje? Será que existe alguma relação? Opressão por parte de uma aristocracia rica, corrupção política, governamental e liderança espiritual que, para dizer o mínimo, infiel. Será que existe alguma relação entre o que estava acontecendo lá e o que acontece hoje? Bom, você provavelmente está respondendo como eu. Sim, existe total relação. O que nós vimos lá é o que a gente vê hoje, talvez retratado de uma forma muito natural e muito efetiva. Agora, a segunda pergunta é, se você respondeu como eu, que existe uma relação muito grande entre os dois tempos,
A segunda pergunta é: o que te leva a crer que Deus não vai fazer o mesmo? O que te leva a crer que Deus não vai agir da mesma forma? O que te leva a crer que Deus não vai atuar da mesma forma? Às vezes, quando nós olhamos para o nosso tempo, para os nossos dias, parece que não vale a pena ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, a gente fala assim: não, mas será que vale a pena ser fiel a Deus? Olha só, nesse mesmo capítulo, Deus promete que ele vai resgatar o seu remanescente. Quando olhamos para o que Deus fez, quando olhamos para o que estava acontecendo naquela época, nós vimos uma relação muito forte com o que está acontecendo hoje. E muitas vezes nós estamos envolvidos num ambiente de tanta promiscuidade, de tanto afastamento de Deus, que a gente fala: não vale a pena ser fiel a Deus. Só que Deus prometeu que ele vai restaurar o remanescente dele. Olha só o que está escrito aqui no versículo 12 do capítulo 2. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Promessa de Deus. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Então, Deus promete resgatar o seu remanescente. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Vale a pena ser fiel ao Senhor e aos seus princípios. Vale a pena ser fiel ao Senhor e aos princípios dele. E aí não é só uma questão de sobrevivência, não. É uma questão de inteligência. O Deus que projetou todo o universo, o Deus que criou todas as coisas, ele deixou a sua lei como forma de viver corretamente no mundo em que ele criou. Olha só para você ver. Nós estamos indo em direção ao reino de Deus, certo? Nós estamos indo em direção à promessa do reino de Deus. E aqui não estou levando em conta o fato de que talvez você ache que o reino de Deus já está acontecendo integralmente, parcialmente, não importa. Mas nós estamos em direção ao reino de Deus. Agora veja bem, no reino de Deus, a lei de Deus, ela vai ser aplicada integralmente e literalmente. Lá no reino de Deus, a constituição do reino de Deus é a lei de Deus, de forma integral e literal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, muitas vezes parece que não vale a pena obedecer ao Senhor e aos princípios. Quando a gente vê um princípio na palavra de Deus que nos confronta literalmente, que nos confronta de frente, a nossa tendência é tentar escapar desse princípio. A nossa tendência é dizer: não é bem assim, né? O pastor está sendo muito radical. Isso aqui foi só para aquela época lá. Olha só para você ver, gente. Essa desculpa a gente ouve com muita frequência. Isso foi só para aquela época. Olha para você ver como a relação entre o que estava acontecendo em Israel e o que acontece hoje. Então, nós estamos indo para o reino de Deus. E lá, a lei de Deus ela é aplicada literalmente e integralmente. Então, andar de acordo com os princípios de Deus é, acima de tudo, uma questão de inteligência. Às vezes parece que obedecer a Deus não está valendo a pena, mas vale a pena porque nós estamos indo em direção ao reino de Deus. Segunda coisa, quando a gente vê a relação entre o que estava acontecendo lá e o que está acontecendo hoje, é que o que parece, né? Aliás, parece que o melhor a ser feito é fechar a porta, acabar com tudo e ir embora. Né? Os filmes de Hollywood, inclusive, incentivam isso, né? As guerras do Armagedon, o fim do mundo, a guerra dos mundos, esse mundo vai acabar, esse mundo está se esfacelando e etc e tal. Só que Deus não promete isso, Deus promete restaurar todas as coisas. Olha o versículo 13 aqui, e eu quero encerrar com o versículo 13, porque o tempo já está andando bem rápido, né? Olha o versículo 13. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. O que é a promessa aqui? É a promessa desse reino restaurado. É a promessa desse mundo restaurado.
Preste atenção, Deus não vai acabar com tudo que ele criou. Deus não vai acabar com tudo que ele criou, até porque tudo que ele criou, como ele mesmo disse, é muito bom. Então, Deus não vai acabar com tudo que ele criou. Bom, eu preciso concluir. O profeta Miqueias parece que está vivendo nos nossos dias. A sentença dada é uma sentença muito forte, o que não nos dá margem de dúvida para pensar que talvez Deus vai fazer diferente com a gente. Não, ele vai fazer da mesma forma, e essa é a promessa dele. Moral da história, que nós aprendemos com tudo isso aqui que nós vimos no profeta Miqueias, tudo isso que nós vimos aqui nessa história. Qual é a moral da história? Deus ainda está controlando tudo e ele é um Deus justo e amoroso. A moral da história é essa. Temos um Deus soberano que controla todas as coisas, só que esse Deus ele é justo, vai fazer justiça, mas também é amoroso. Então, quando olhamos para tudo isso, ficamos um pouco apavorados, ficamos um pouco desanimados, mas guarde esta palavra que o Senhor deixou aqui em Miqueias 2,13. O rei deles, o Senhor os guiará. E o rei nosso rei, o Senhor Deus, ele está nos guiando, ele está nos conduzindo. E essa deve ser a nossa perspectiva de vida. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena obedecer aos seus mandamentos, vale a pena andar nos seus princípios. Que, acima de tudo, é uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência. E o desafio, pastor, tem desafio aí para hoje? Tem desafio para hoje. Desafio do Léo de hoje é um desafio muito simples, muito simples. Viva de acordo com a lei de Deus no máximo que você puder. Talvez você não vai conseguir 100%, mas viva de acordo com a lei de Deus no máximo que você puder. Cuidado com os teólogos da internet, cuidado com os relativistas, né? Era um problema muito sério aqui em Israel, eu estou repregando aqui, né? Mas eu preciso falar isso. Era um problema muito sério aqui em Israel, os homens que diziam, não vai acontecer nada, não há de ser nada, né? E essa era inclusive uma condenação do profeta sobre esse povo. Então, viva de acordo com a lei de Deus o máximo que você puder. O máximo. Comece com os 10 mandamentos, passe pelo Sermão do Monte e leia os apóstolos, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Vamos pedir ao Senhor para que Ele tenha graça das nossas vidas, para que Ele nos guie, né? Como Ele promete aqui no livro do profeta Miqueias. Vamos orar! Se você puder, então, agora aí, pare o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, nós nos aproximamos de Ti agora, Senhor. Nos achegamos à Tua doce e preciosa presença. Nos achegamos, meu Pai, diante do Senhor para buscá-lo em adoração. Senhor, nós olhamos para a Tua palavra, olhamos, Senhor Deus, para a maneira como o Senhor agiu, a maneira como o Senhor age. E não há dúvida, Senhor Deus, de que o Senhor não mudou. Não há dúvida, Senhor, de que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua atuando em meio ao Teu povo. O que nós aprendemos hoje com o profeta Miqueias é que o Senhor está controlando todas as coisas e que o Senhor é um Deus justo e amoroso. E é sobre isso que nós nos apoiamos agora para orar, pedindo, meu Pai, que de forma muito, muito especial o Senhor nos direcione nesta quinta-feira. Que os princípios do Senhor, que a palavra do Senhor, que as direções do Senhor, Pai, não pareçam tão difíceis a ponto de queremos abandonar o Senhor, mas que nós possamos nos apegar à Tua palavra como sobrevivência nesses dias, como um ato de inteligência. Eu oro, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos que estão comigo agora, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de um conforto, aqueles que estão precisando, Senhor Deus, de uma palavra de esperança, que eles alcancem, Senhor Deus, e que eles sejam confortados por Ti, meu Pai. Eu oro nessa manhã
colocando esse tempo na tua presença e faço isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.